Olá, seja muito bem-vinda à Roda do Ano. E eu estou muito feliz que você topou participar dessa experiência junto comigo e com as nossas outras companheiras de roda. Esse projeto tem o objetivo da gente vivenciar as estações do ano, para que a gente se conecte novamente com elas, porque afinal de contas, a nossa vida moderna, ela tem tantos confortos e ao mesmo tempo tantas correrias, que é quase como se a gente não percebesse mais o entorno que a gente vive. A gente vai só vivendo, né? O trabalho, a casa, a família, enfim, todas as coisas que a gente tem que fazer. Ao mesmo tempo que algumas comodidades tecnológicas nos permite vivenciar para além das estações do ano. E aí a ideia desse projeto, então, é que ao a gente voltar a perceber o que está acontecendo ao nosso redor, como a natureza está se comportando, como a luminosidade está interferindo, tanto na vida natural, mas também em nós, porque sim, isso faz impacto em nós, a quantidade de sol que a gente está recebendo durante aquele período do ano, a gente também tem a oportunidade de se reconectar com a nossa própria ciclicidade. Assim como a lua tem as suas fases, nós mulheres também temos as nossas fases. E fica tão mais fácil se a gente assumir essa ciclicidade, se a gente conseguir realmente se conectar com elas. Bom, hoje já é dia 20 de novembro e a gente começou esse projeto lá em setembro, quando a gente fez a celebração do nosso solstício de primavera. O que significa que eu tô gravando essa apresentação já com 3 meses de que a nossa roda do ano tá acontecendo, ou seja, já tivemos um trimestre, o primeiro trimestre, que foi o da primavera. E por que eu tô gravando essa apresentação só agora? Porque foi necessário vivenciar estes 3 meses para entender um pouco melhor como é que este projeto iria fluir. Na verdade, ele veio de uma ideia espontânea, uma primeira vontade de conversar com outras mulheres sobre tantas coisas interessantes que eu estava lendo, que eu estava pesquisando, principalmente sobre os mitos de deusas. E vão ser os mitos de deusas o nosso fio condutor aqui, junto com o bordado, para que a gente possa pensar os arquétipos das estações do ano, ao mesmo tempo em que a gente também vai se conhecendo um pouquinho mais. Então foi preciso 3 meses para que todas essas ideias se clareassem, porque na verdade isso tudo começou com uma vontade muito grande de poder me perceber um pouco melhor e também porque depois de tanto tempo já bordando, eu fui percebendo que o bordado ele funcionava como este momento de pausa, este momento de respiro, aonde eu podia, olha só, me escutar. E aonde ali eu estava sentada com o meu bordado, e eu comecei a perceber que o bordado conversava comigo, porque o risco, aquele desenho que a gente está bordando, ele é um símbolo, e símbolos se conectam com o nosso inconsciente. E essa conexão começou a fazer acontecer algo bem curioso, que talvez vocês tenham experimentado, mas não tenham trazido para a consciência. Quando a gente está ali bordando quietinha, de repente a gente tem uma lembrança, uma memória de alguma coisa que aconteceu e ela vem à tona. Ou então você tem alguma questão que você está há dias pensando sobre ela e vem um insight, vem uma percepção, vem alguma coisa que está conversando com você. Ou seja, eu costumo dizer que é o bordado falando com a gente, né? Mas na verdade somos nós mesmos que estamos ali, entretidas naquele mecanismo repetitivo que é o bordado. Então ele tem a capacidade de nos deixar ali, ó, no momento presente. Quando a gente está no momento presente, a gente se desliga um pouco das ansiedades, das expectativas do futuro, da melancolia do passado e a gente consegue estar aqui na nossa própria companhia, na nossa própria percepção. E isso é extremamente rico. É o momento então em que a gente desperta um pouco para refletir um pouquinho sobre nós. E aí, como eu falei, eu estava lendo muitas coisas muito interessantes, principalmente a respeito da história da mulher. E como, né, a mulher tem papéis tão determinantes dentro da nossa sociedade, tantas coisas se esperam da mulher, tantos trabalhos a gente realiza e são trabalhos invisíveis e que muitas vezes a gente acaba tão cansada, tão esgotada, mas principalmente a gente acaba se distanciando de nós mesmas. Dessa forma, o nosso projeto da Roda de Bordado, ele é um círculo de mulheres, onde o nosso objetivo é nós estarmos juntas, fazendo aquilo que a gente ama, que é bordar, mas bordando riscos que tenham significados,
aonde os mitos de deusas nos servem de fio condutor para as nossas discussões, para que a gente possa ampliar um pouquinho mais a percepção que a gente tem de nós mesmas, refletir, fazer mudanças que possam ser mudanças internas mesmo sobre nós mesmas, principalmente no que diz respeito a legitimar as nossas vontades, os nossos sonhos e os nossos desejos. E a ideia é a gente ir caminhando ao longo de um ano inteiro, da primavera de 2024 até a primavera de 2025, experienciando o que cada estação tem. Então, por exemplo, essa estação da primavera que começou com esse bordadinho aqui da nossa celebração, ou seja, aquilo tudo que a gente queria ver florescer, nos trouxe essa energia extremamente potente que a energia que a primavera tem. Essa estação que é pulsante, essa estação da fartura, esta estação das promessas, onde a gente está vendo os botões de flores, né, crescerem para que eles viram florir ali para frente e darem frutos no verão. Então é uma estação muito rica para a gente plantar aquilo que a gente deseja ver crescer. Então foi com essa energia que a gente fez esse primeiro bordadinho, para que a gente pudesse encontrar então aquilo que a gente queria ver florescer. Em outubro, a gente teve um encontro com a nossa jovem. Sabe aquela jovem que você foi lá entre os 16 e os 20 anos? A gente fez um encontro com ela por meio do mito da Perséfone. E foi um encontro tão rico, onde a gente pôde entender, né? Como que a gente faz essa transição da jovem para a mulher, como a gente se legitima, como a gente faz a nossa individuação. E no mês de novembro, nós fizemos aqui, olha só, este alvo mágico, por meio do mito da Ártemis, essa deusa guerreira, né, essa deusa caçadora que mirava sua flecha e legitimava tudo que ela queria, sem que ninguém precisasse dizer se ela podia ou não, ela mesma olhava por ela. Então a gente trouxe essa energia dessas duas deusas aqui para a primavera, Perséfone e a Ártemis. E a ideia é que a gente siga dessa mesma forma nas próximas estações. Então, dezembro que tá aí já, a gente vai fazer a celebração no solstício de verão. Então, aqui a gente fez, foi equinócio de primavera. Então, agora a gente vai fazer o solstício de verão e depois a gente vai ver outras deusas. Então, a gente tem a deusa Afrodite, a gente tem a Deméter. Talvez a gente trabalhe com a Hera, depois no outono a gente tem a Hestia, no inverno a gente tem a Hécate, ou seja, várias deusas que combinam, né, com cada uma das estações. Então é isso que eu tô fazendo também, uma seleção de mitos de mulheres que se conectem de alguma forma com a energia da estação que a gente tá e que nos sirvam como ferramenta para a gente refletir um pouquinho mais sobre o que é ser mulher nessa sociedade que a gente vive. Como que a gente pode desenvolver alguns atributos tão importantes como o autocuidado, mas não aquele autocuidado de massagem e skincare, aquelas coisas que são só externas, aquele autocuidado que vem de dentro, que vem com a gente aprender a colocar os nossos próprios limites, a dizer não, a ter compaixão por nós mesmas. Então, sabe, escolher formas que sejam carinhosas da gente falar com nós mesmas, sabe? Porque às vezes a gente fala de forma assim muito dura. Então aprender este autocuidado, esta autovalorização que vem justamente da gente poder bater de frente com alguns encontros, né? E aí a gente usa nos nossos encontros ao vivo, a gente usa um método chamado de visualização. É como se fosse uma meditação guiada com um objetivo determinado para aquele encontro, que eu vou fazendo uma narrativa e isso vai criando uma imagem mental. E essa imagem mental, ela tem um poder bem grande ali sobre o inconsciente de ir trazendo algumas sensações, algumas forças, algumas energias para serem experimentadas. É por isso que a roda do ano eu tenho chamado de uma experiência de bordado, porque não é uma aula de bordado, apesar de que sim, a gente tem os tutoriais das minhas versões, mas eu encorajo todas as companheiras aqui de roda com os nossos exercícios criativos a liberarem a sua criatividade e a poder fazer a sua versão de cada um desses riscos. Escolher as cores que têm significado, dar ênfase para os elementos que se parecem mais importantes para você, ou seja, te dar confiança para você também libertar a sua criatividade. E aí, para quem participa do encontro, né, que decidiu que quer passar por essa experiência no ano inteiro, a gente tem também um grupo de WhatsApp,
aonde as trocas são riquíssimas, porque apesar de ter o nosso encontro ao vivo, que é uma vez por mês, sempre num domingo, a gente continua depois trocando as experiências, como a gente está fazendo o bordado, como que cada uma está recebendo, o que que sentiu, o que que percebeu. E muitas vezes, nessa sociedade que a gente vive, nós mulheres às vezes acabamos nos sentindo sozinhas, né? Sem ter muito com quem trocar, sem ter muito alguém que possa acolher as coisas que nós estamos sentindo. E nesse grupo de WhatsApp, ele tem funcionado muito bem para que a gente possa discutir não só apenas o bordado, embora o bordado seja o nosso grande fio condutor, mas aonde a gente possa trocar e fazer as nossas, colocações e sentir que a gente não tá sozinho na forma como a gente se sente, na forma como a gente percebe. Além de receber o encorajamento das nossas outras companheiras de roda. Então é um projeto muito legal e é um projeto vivo, que se transforma a cada encontro. Porque ao mesmo tempo que esse encontro ele é importante e transformador para vocês, esse feedback que vocês trazem também é muito transformador para mim. E juntas a gente está tecendo esse projeto que vai chegar até a primavera de 2025. E eu tenho certeza que na primavera de 2025 eu vou ser uma pessoa completamente diferente da mulher que começou esse projeto aqui na primavera de 2024. E eu estou muito contente que você tenha se aberto para vir participar dessa roda junto com a gente. Na sequência, eu vou deixar um videozinho aqui falando sobre alguns materiais que a gente sempre vai usar nas nossas rodas, embora a cada encontro eu estabeleço os materiais porque às vezes tem diferença. E uma terceira aula falando, o que é um bordado de intenção e o que, o simbolismo significam, porque o que a gente vai fazer aqui não são meros bordados, mas bordados que carregam grandes intenções, bordados que funcionam como uma forma da gente se lembrar depois da nossa própria energia, da nossa força, da nossa fé, das crenças que a gente carrega. Então é isso, gente. Espero que isso faça sentido para vocês. E vai ser uma alegria ter a companhia de vocês ao longo dessa experiência toda, de todas essas estações ao longo desses 12 meses. Um beijo.